Essa semana eu tava passando pelo YouTube e me deparei com um vídeo de uma pessoa que tava criticando quem tava fazendo aulas sobre como editar estilo Daniel Penin. Aí eu fui parar pra ver, pra tentar entender qual é a questão que ele tava tentando levantar ali. E depois de ter terminado de assistir, eu consegui entender qual foi o ponto principal daquela pessoa ter feito aquele vídeo. E era basicamente explicar que pra você aprender edição, pra você saber sobre edição, não é só você aprender motion. Isso pra mim é extremamente claro e, por sinal, o motivo de eu estar trazendo esse vídeo aqui pra vocês. Então hoje eu vou passar por 5 tópicos que eu vejo como indispensáveis pra você chegar nesse nível de edição lendária. Só antes, quero falar com vocês da nossa nova campanha, o Março Hypado, que chegou junto com a estreia da nossa aula, que eu ensino a editar estilo Daniel Penin, Magnetis Media, Imangats, enfim, essa aula e mais inúmeras aulas disponíveis no site, nossos grupos exclusivos, nossas aulas ao vivo onde você pergunta diretamente pra mim a sua dúvida, e claro, um pacote de edição com 1 TB de arquivos, tudo por só 89 com Pix, e olha, com pagamento único e acesso vitalício. Vídeo Premium em afterflix.com.br. Então, dito isso, eu vou passar por todos os pontos muito importantes para chegar nesse nível. E o primeiro ponto que eu vou passar aqui com vocês é a montagem. O storytelling, basicamente, é você contar uma história. Você vai começar com uma introdução, depois vai ter um desenvolvimento e depois vai ter uma finalização, entendeu? Editar também é contar uma história e você precisa saber disso, porque você precisa ter uma ideia de início, meio e fim. A ideia da montagem é começar com uma questão, um problema, algo que incomoda algumas pessoas. E claro, depois apresentar uma ou mais soluções. E claro, falando em termos de edição, nós juntamos todos os elementos que vamos utilizar no vídeo e separamos eles para utilizar em diferentes partes. E sites de bancos de imagens como freepik.com são excelentes exemplos disso. E claro, nosso pack supremo, onde reúne 1 TB de arquivos para você usar nas suas edições, assinando com 60% de desconto ou só 89 com Pix com pagamento único e acesso vitalício. O segundo tema que eu quero abordar aqui com vocês é a cor. Para isso eu vou utilizar um personagem aqui, ok? Vou pegar essa menina aqui, que por sinal vem desse exemplo aqui desse vídeo do Daniel Penin. E que claro, vocês estão vendo que a cor original dessa ilustração é essa aqui. Mas como você viu naquela demonstração, ele obviamente não utiliza a cor original, porque ele precisa seguir uma tonalidade de cor. Isso é indispensável para minha edição, de verdade. Para deixar a sua edição mais profissional, é indispensável que você utilize cores certas, sabe? No caso, para chegar nessa tonalidade, eu vou utilizar o Tritone, ok? Que é nativo do After Effects. Então vou colocar aqui na nossa personagem. Esse Midtones eu vou tirar dessa cor aqui e vou colocar no vermelho. Chegar basicamente nesse ponto aqui. Então aqui basicamente a gente já definiu uma paleta de cores para esse personagem. E outra coisa que entra também nessa parte de cor é a sombra que tem em volta dos personagens. O pessoal usa isso tanto em personagem quanto em ícones também, tem usado isso bastante, que é esse Inner Shadow aqui. Então a gente vem aqui com o botão direito, Layer Styles, Inner Shadow, vem aqui nessa setinha do Inner Shadow, vou tirar de Multiply para Normal, vou trocar a cor para um vermelho assim. Ok, então aqui eu vou definir um outro ângulo, deixar aqui pra cá mais ou menos, vou aumentar o size um pouco, aumentar o noise. Então fazendo isso basicamente vai criar essa iluminação aqui, sabe? O que vai dar ainda mais vida pro seu personagem que você quer apresentar. E só pra vocês verem a diferença que dá de um personagem sem nada, sem nenhuma colorização, e um personagem que você já colorizou e que você pode colocar no cenário todo vermelho, por exemplo, botar textos brancos com destaque em vermelho também. Então com certeza é algo que vai deixar a sua edição muito mais profissional. E ainda abordando sobre cores, algo também muito importante é a cor que você vai utilizar no seu fundo. E para exemplificar isso eu vou criar um fundo bem rápido aqui. Vem aqui em New, Solid, ok. Aqui em FX Path eu vou escrever por Grid, ok? E agora eu vou fazer um fundo nesse estilo Imangats, ok? Então vou diminuir aqui um pouco esses quadrados, ok? Assim tá bom. Jogar aqui pra baixo. Vem aqui com o botão direito, New, Solid, ok? Joga aqui pra baixo. Vem aqui em cima em Ellipse Tool. Vou fazer uma Mask aqui em círculo. Jogar aqui pro lado. Mask 1, aumentar aqui o Mask Feeder. Isso para ele fazer essa iluminação aqui, ok? Ctrl C, Ctrl V. Vou jogar agora pra cima aqui. Aumentar aqui. Deixar aqui mais pro canto também. Fazer essa iluminação pra cá. Tá vendo? Então aqui ele já ganha esse tipo de iluminação. E aqui, como vocês viram, eu utilizei muita cor vermelha. Quando o objetivo da gente é chamar a atenção de alguém, normalmente a gente utiliza a cor vermelha, que foi o que eu utilizei aqui, tá vendo? Sempre respeitando a paleta de cores. Então é isso que vai dar profissionalismo pra sua edição, chegando assim mais perto da edição lendária. E claro, se tratando de cor, definir uma cor principal ou escolher fazer uma edição completamente colorida não é certo nem errado, ok? Vai depender muito do seu nicho, então procure conhecer o seu nicho primeiramente. Nós sabemos que utilizar o vermelho pode ser algo usado para prender a atenção das pessoas, usar o verde para dar um sinal de afirmação, ou mesmo o azul para passar confiança e tranquilidade. Basicamente a cor é um tema extremamente abrangente que você pode usar e muito ao teu favor. O nosso terceiro nível são os efeitos. E a primeira coisa que eu vou utilizar aqui para exemplificar esses efeitos são basicamente film demos, ok? Olha só, é meio que esse efeito de filmagem antiga, tá vendo? O pessoal acaba utilizando muito isso daqui para dar um efeito a mais, sabe? E aqui no caso eu vou vir em Blend Mode, Screen, ele basicamente vai dar essa diferença aqui, tá vendo? E você pode acrescentar esse efeito utilizando o Brightness Contrast, que eu vou utilizar aqui, Brightness Contrast, e vou colocar nesse efeito. Aqui basicamente eu vou aumentar o Brightness,
e o contraste também, beleza? Olha só a diferença que dá nesse efeito, ele fica um pouco mais forte, tá vendo? Então aqui vai depender do que você prefere. Eu posso adicionar um curves aqui também, pra meio que diminuir um pouco essas linhas. Olha só, diminuindo um pouco aqui, aparecendo justamente só o que eu quero mesmo que apareça. Aqui ele já diminui bastante, sabe? Aparecendo só esses pontos aqui. Então olha só a diferença que um simples efeito já dá, tá vendo? Não fica algo mais parado, já aparece algo mais em movimento. E fica muito mais dinâmico assistir algo desse jeito aqui, tá vendo? E falando ainda sobre efeitos, uma outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês também, vou adicionar New Adjustment Layer. E aqui eu vou pesquisar por Deep Glow, que é esse efeito aqui muito interessante que eu preciso passar pra vocês. Olha só, ele vai dar meio que esse brilho a mais na sua composição, tá vendo? Então antes aqui eu venho em New, Solid, deixo aqui em preto, ok, e deixo aqui embaixo. Agora eu venho nesse Radius aqui do Deep Glow, aqui eu vou aumentar bastante ele e vou diminuir bastante também o Expressor. Eu quero basicamente essa iluminação aqui, tá vendo? Olha só o tanto mais de vida que a gente consegue ter. Um outro bom exemplo seria as texturas que você utiliza quando você adiciona algum site, sabe? Como esse exemplo aqui do Como Editar Estilo Daniel Penin parte 2. E aqui basicamente eu coloquei uma textura no que seria um fundo completamente branco, ou seja, muito sem graça também. Então normalmente esse é o motivo que a gente adiciona esses efeitos. E assim, se tratando de After Effects, saber usar os efeitos de maneira coerente, que fica interessante na sua edição, é primordial. E o próximo nível que a gente vai chegar agora é a suavização. Algo que eu vejo 90% dos editores errarem é essa questão de suavização. Por isso mesmo que a gente tem essa aula maravilhosa no After Effects. Uma coisa que eu digo e reitero para quem já é meu aluno é essa questão do 6565. Usar esses números no Velocity vai literalmente mudar a sua vida. Além de, claro, começar quase toda a animação com 100 e 0 e terminar com 0 e 100. Esse é o básico que você precisa saber sobre suavização, que é um ponto extremamente importante que separa um editor que está começando para quem já é totalmente profissional. E o nosso último nível aqui é a sonorização. Sonorização é simplesmente o que vai dar vida para sua edição e muitos editores esquecem de usar, por incrível que pareça. Mas vem cá, como todos os tópicos que eu citei aqui nesse vídeo, esse é igualmente muito necessário. É como uma receita de bolo. Você não vai colocar a farinha e esquecer do ovo. Então é extremamente importante usar os famosos SFX. Um exemplo bom é o Wash. Nos comerciais que eu faço mostrando o curso de After Effects, eu utilizo muito esses efeitos. Porque olha só o jeito que ele fica sem. Muito parado, sem muita animação, muito sem graça também. Diferente desse jeito aqui, que é uma maneira que ele ganha mais animação quando possui esse efeito sonoro. E assim, é algo relativamente simples que dá outra cara pra edição. Dá uma olhada nesse exemplo do Bart VFX, o tanto que ele dá atenção pra essa questão da sonorização. Então, de verdade, não ignore essa etapa. E pra finalizar, você seguindo essa receita de bolo, você vai conseguir fazer uma edição quase que perfeita pro olhar de qualquer pessoa que vai ver ela. Então sim, saber editar não é só saber motion, é você usar todos os tópicos que eu te disse aqui em conjunto, não deixando nenhum ponto sem nó.